Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Vamos lá! Novelas e Cia, 1 milhão de noveleiros. O que a Vida Me Roubou, capítulo 111. Montserrat não acredita que sua mãe ajudou Alessandro para que ele ficasse em liberdade. Graziella diz que precisava reparar seu erro e ganhar um pouco de seu carinho. Sendo assim, José Luiz não fez favor nenhum, apenas cumpriu uma ordem do juiz. Esmeralda encontra Renato na casa de Mônica, ambos seminus, e acredita que eles acabaram de ter relações sexuais. Mônica diz a Renato que sente muito por ter causado um problema entre Renato e Esmeralda e afirma para o rapaz que procurará Esmeralda para esclarecer as coisas. José Luiz diz a Montserrat que graças a ele Alessandro ficou em liberdade. Graziella enfrenta José com a verdade. Montserrat diz a José Luiz que ele enchia a boca para dizer que Alessandro a havia comprado e agora faz exatamente o mesmo. José responde que a perdeu não por dinheiro, e sim porque ela se apaixonou por Alessandro, porém nunca o amará tanto quanto um dia disse amá-lo. Montserrat diz que ele se engana, pois já está fora de uma vez por todas de seu coração. José ameaça Montserrat, deixando uma vez mais claro que, se caso a flagrar com Alessandro, matará os dois e se matará em seguida. Ezequiel diz a Carlota que graças a ele Alessandro é um homem livre. Esmeralda dá à luz um menino. Amélia parabeniza Renato. Demétrio diz a Mônica que tem que escutá-lo. Mônica pergunta se ele teria perdoado caso ela tivesse sido infiel e revela que esteve a ponto de lhe trair com Renato. Alessandro diz a José Luiz que não deve sua liberdade a ele, então verá Montserrat quantas vezes quiser. Demétrio pede a Mônica que se case com ele. Pedro se surpreende ao ver Alessandro. Este o diz que desejava muito vê-lo para dizer pessoalmente que acordou do coma. O que a Vida Me Roubou, capítulo 112. Alessandro vai até a casa de Pedro Medina para que saiba que está vivo. Pedro diz que transformará sua vida em um inferno a ponto de desejar não ter voltado do coma. Alessandro enfrenta o inimigo, diz que além de estar vivo conseguirá provar sua inocência e estará presente no casamento de Nádia e Vitor para brindar pela felicidade do casal. Enfurecido, Pedro aponta uma arma para a cabeça de Alessandro. Depois de descobrir a infidelidade de Renato, Esmeralda o expulsa do hospital e diz que ele não merece conhecer seu filho. Renato tenta se explicar, mas Esmeralda está irredutível. Montserrat comenta com Esmeralda que Alessandro está em Água Azul. Alessandro ajuda o filho na lição de casa e fica feliz ao perceber como Laurinho é inteligente. Maria tem em mãos o testamento e o seguro de vida de Benjamin. Ela pensa no que pedirá a Alessandro em troca do documento. Pedro leva Nádia para visitar Montserrat e aproveita para planejar com José Luiz sobre a maneira como vão se desfazer de Alessandro. José Luiz se nega. Montserrat diz a Nádia que José Luiz se nega a lhe dar o divórcio, mas continuará lutando para ver novamente sua família unida. O que a Vida Me Roubou, capítulo 113. Nádia e Montserrat conversam enquanto Pedro e José Luiz estão no escritório. Montserrat diz à amiga que Alessandro já aceitou a gravidez. Maria propõe a Graziella separar Alessandro e Montserrat, mas ela não aceita. Graziella consegue roubar-lhe as chaves do apartamento. Demétrio diz a Josefina que vai casar com Mônica, mas ela não fica satisfeita com a notícia. Alessandro confronta Maria. Ele pede-lhe o testamento, mas Maria recusa. Alessandro telefona a polícia para procurarem o documento no seu apartamento. Pedro descobre que Maria ainda está viva e fica furioso com Ezequiel. Adolfo está no armazém e descarrega a droga quando os oficiais da Maria chegam e começam a disparar. Os homens de Adolfo conseguem ajudá-lo a escapar. Mônica acaba por o apanhar e descobre que Adolfo é alacrã. Quando a vê, Adolfo dispara. Graziella tem o testamento de Benjamin, mas pede ajuda a Macário para decidir o que fazer com ele, pois também não quer magoar Fabíola. Maria é interrogada pelo juiz sobre a morte de Almonte. Ela é acusada de ser cúmplice da morte do seu tio. Maria nega e diz que foi agredida quase até a morte por Pedro por causa de uma nota que Benjamin deixou antes de morrer. Apesar de Pedro ter destruído a nota original, ela tirou uma cópia.
O que a vida me roubou, capítulo 114. Graziela tenta consolar o filho por causa da morte de Mônica, mas ele apoia-se em Rosário. Montserrat pede a Graziela que vá embora. José Luiz fica furioso quando vê Montserrat agarrar-se a Alessandro. Amélia vai à casa de Pedro e pede que a deixe levar Nádia para visitar Josefina. Adolfo e Josefina vão juntos ter com Demétrio. Graziela recorda-se da forma como Benjamim a tratou no passado e fica inconsolável. Macário diz a Alessandro que devia ir ver Graziela, porque ela pode ter o testamento de seu pai caso ela decida dá-lo a Fabiola. O que a vida me roubou, capítulo 115. Josefina chega a casa e encontra Nádia, Vitor e Vitória com Amélia. Ela alerta que para a próxima tem que avisar quando vai ser o seu álibi, porque encontrou Pedro e ele ficou surpreso de a ver. Pedro vai à casa de Josefina e vê Vitor e o agredi-lo. Pedro exige que Nádia vá ter com ele, mas Vitor recusa-se a deixá-la ir. Montserrat procura o irmão e tenta apoiá-lo neste momento tão difícil. Montserrat volta a pedir a José Luiz que a deixe ir e ele fica furioso quando ela o compara a Pedro Medina. Adolfo discute com Ezequiel. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!